Imagine viver uma vida inteira de incertezas, de deserto, e de repente, diante de você, uma promessa se materializa. Uma parte, a sua parte, já está lá. Mas o que você faria se, por descuido ou ambição, você a perdesse? Hoje, vamos mergulhar em Josué 19, um capítulo muitas vezes ignorado, mas que guarda uma das lições mais profundas sobre provisão divina, propósito e o perigo de não valorizarmos aquilo que Deus meticulosamente separou para nós. Você descobrirá como as histórias de tribos antigas espelham suas próprias lutas e decisões hoje. Esteja preparado para uma jornada que vai além da história e toca diretamente a sua vida. Fique conosco até o fim, pois esta jornada pela Bíblia pode mudar a forma como você enxerga as bênçãos e desafios da sua própria vida. E se você valoriza um conteúdo que inspira e faz refletir, já deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder as próximas descobertas. Seu apoio é fundamental para continuarmos revelando essas verdades. Não perca nenhum detalhe, pois cada palavra aqui foi pensada para te conectar com uma sabedoria milenar que ainda ressoa hoje. Prepare-se para desvendar os segredos de uma herança divina que talvez você ainda não tenha tomado posse plena. Da escravidão à herança, a grande promessa e sua conquista. Para entender a profundidade de Josué 19, precisamos voltar no tempo, a saga de um povo que por mais de 400 anos viveu sob o jugo da escravidão no Egito. Imagine a dor, a opressão, a perda da própria identidade. Mas mesmo na mais profunda escuridão, uma promessa ecoava, uma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó. A promessa de uma terra que manava leite e mel, um lugar onde eles seriam livres e prosperariam. O êxodo não foi apenas uma fuga, mas o primeiro passo tangível para o cumprimento dessa promessa. E depois, os 40 longos anos no deserto. 4 décadas de provação, de aprendizado, de dependência total de Deus. A terra prometida não era, portanto, um capricho divino, um presente casual. Não, era o ápice de uma aliança, o selo de um pacto eterno entre Deus e seu povo. Era o destino, a concretização de séculos de espera e fé. Moisés, o grande libertador, viu a terra de longe, mas foi Josué, seu sucessor, quem teve a honra e a árdua tarefa de guiar o povo à terra e, crucialmente, dividi-la entre as tribos. A fidelidade de Deus se manifestou através dos séculos, cumprindo sua palavra, não importando os obstáculos ou a incredulidade humana. Ele sempre cumpre. A importância da terra para Israel ia muito além de apenas território. Não era apenas um pedaço de chão, era sua identidade, o fundamento de sua existência como nação. Era a segurança em meio a povos hostis, um lugar de adoração, onde poderiam construir altares e templos ao Deus vivo. E, acima de tudo, era o cumprimento de inúmeras profecias, a prova irrefutável de que as promessas divinas são inabaláveis. O povo deveria tomar posse do que já era deles por direito divino, por uma promessa que antecedia gerações. Pense nisso, algo já é seu, mas você precisa se mover, agir, lutar para realmente tomar posse. Mas qual é a sua parte nessa equação? Há uma curiosidade linguística que nos ajuda a aprofundar essa compreensão. O termo hebraico herança, nahala, que se pronuncia nahala, na Bíblia, não se refere apenas a bênçãos materiais. É muito mais profundo. É a porção que Deus separa para o seu povo, carregando um significado intrínseco de destino, propósito e um lugar de pertencimento. Não é apenas o que você recebe, mas o que você é chamado a ser e a fazer com aquilo que recebe. É um propósito encapsulado em um lugar, em uma bênção. A terra já era deles por promessa, uma realidade no coração de Deus antes mesmo de Israel existir como nação. No entanto, a posse efetiva, o morar e cultivar essa terra, exigiu batalhas ferozes, fé inabalável e uma obediência constante. Os muros de Jericó não caíram sozinhos, os inimigos não se renderam por acaso. A maior batalha, porém, não seria contra cananeus ou amorreus, não seria contra inimigos externos com espadas e lanças. A maior batalha estava dentro deles, no coração de cada israelita. A batalha contra a própria incredulidade, contra o comodismo e contra a desvalorização daquilo que Deus, com tanto amor e custo, havia lhes dado. Eles precisavam entender que uma promessa não os isentava da responsabilidade de lutar por ela, de apossar-se dela. Mas será que eles realmente entenderam?
A história nos mostra que nem todos valorizaram sua porção. E essa é a lição que Josué 19 tem para nós hoje. Um prenúncio sombrio do que pode acontecer quando negligenciamos o que nos foi entregue. Após a conquista da maior parte da terra, o próximo passo crucial era a divisão. E é aqui que Josué 19 entra em cena. Um capítulo que, à primeira vista, pode parecer apenas uma lista monótona de nomes de lugares e fronteiras. Mas ele é muito mais do que isso. Este capítulo descreve a porção de terra que foi designada por sorteio para 6 tribos restantes de Israel: Zebulon, Issacar, Asser, Naftali, Dan e Simeão, além da porção pessoal de Josué. Cada porção foi meticulosamente mapeada, com cidades e fronteiras detalhadas, uma demonstração da precisão divina e do cuidado de Deus em prover para cada um de seus filhos. Essa não era uma divisão aleatória, era uma distribuição estratégica pensada para o crescimento e a prosperidade de cada tribo, levando em conta suas necessidades e potenciais. O mapa desenhado em Josué 19 é um testamento da ordem e da providência de Deus. Vamos detalhar algumas dessas porções. A tribo de Asser, por exemplo, recebeu uma terra rica e fértil com acesso ao mar, o que lhes daria vantagens comerciais e abundância de recursos naturais. Pense nas oliveiras e nos campos vastos que lhes foram dados. Isso parece uma bênção incontestável, não é? Mas nem todas as porções pareciam tão promissoras à primeira vista. A porção da tribo de Simeão é uma das mais curiosas e reveladoras. Em vez de receber um território contíguo e independente como as outras tribos, Simeão recebeu sua herança dentro da porção da tribo de Judá, como descrito em Josué 19:1. A segunda sorte saiu para a tribo dos filhos de Simeão, segundo as suas famílias, e a sua herança estava no meio da herança dos filhos de Judá. Essa peculiaridade é um prenúncio sutil, mas poderoso de desafios futuros para Simeão, de uma dependência maior e talvez de uma diminuição de sua identidade ao longo do tempo. Será que eles valorizaram essa porção que parecia menor, menos gloriosa do que a de Asser? Essa é uma pergunta que a história de Israel mais tarde nos responderia. E o que dizer de Dan? A tribo de Dan recebeu uma porção costeira, estratégica, mas também cheia de inimigos. Eles deveriam lutar e tomar posse de sua terra, mas falharam. Veremos em detalhes mais adiante o que isso lhes custou. O que é fascinante é que, mesmo em meio a essas descrições geográficas, Deus estava plantando sementes de lições espirituais. Cada fronteira, cada cidade, cada vizinho de tribo carregava em si uma mensagem sobre fé, obediência e as consequências de nossas escolhas. Para nós, hoje, isso significa que não há acaso em nossa própria jornada. Cada circunstância, cada fronteira em nossa vida tem um propósito divino. E há ainda a porção de Josué. Em Josué 19, 49 e 50, lemos: Havendo, pois, os filhos de Israel acabado de repartir a terra em suas divisões, deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Segundo o mandado do Senhor, lhe deram a cidade que ele pediu, Timnat-Sera, na região montanhosa de Efraim, e reedificou a cidade e habitou nela. Josué, o grande líder, aquele que guiou o povo à vitória, recebeu sua herança por último. Só depois que cada tribo, cada família teve sua porção garantida, é que Josué pensou em si. É um exemplo clássico de liderança servil, de priorizar o bem-estar do povo antes do próprio. Ele poderia ter exigido a melhor terra, a primeira escolha, mas esperou. Isso nos mostra a pureza de seu coração e sua confiança inabalável em Deus. Cada porção, cada demarcação em Josué 19 conta uma história. É um mapa divino, não apenas de terras, mas de propósitos. Mas por que algumas tribos valorizariam menos o que Deus lhes deu? O que as levaram a negligenciar suas bênçãos? E o que aconteceu com Dan, que se tornou um exemplo trágico de desvalorização e perda? As respostas a essas perguntas não são apenas fatos históricos, mas poderosos alertas para cada um de nós hoje. Pois a forma como valorizamos ou não a nossa própria porção de Deus pode moldar nosso destino de maneiras que mal podemos imaginar. O que você está fazendo com aquilo que Deus já lhe entregou? Agora vamos nos aprofundar em uma das histórias mais comoventes e ao mesmo tempo mais trágicas de Josué 19, a história da tribo de Dan. Eles receberam uma porção de terra estratégica, localizada na região costeira, a oeste de Benjamim e Efraim, uma área de grande potencial.
No entanto, essa porção também era habitada por povos hostis, como os amorreus. Em Juízes 1, 34 e 35, lemos: os amorreus acossaram os filhos de Dan até a região montanhosa, não lhes permitindo descer ao vale. Contudo, os amorreus persistiram em habitar em Aialon e em Saalabim, mas a mão da casa de José pesou sobre eles, e se tornaram tributários. O que essa passagem nos revela? A tribo de Dan não conseguiu expulsar seus inimigos. Por quê? Não foi por falta de capacidade bélica, pois Israel era um povo guerreiro. Não foi por falta de recursos, pois Deus havia prometido lhes dar a vitória. A resposta reside na falta de fé, no comodismo e no medo que os impediu de tomar posse plena de sua herança. Eles se contentaram em ser acossados, em vez de lutar pela liberdade total que Deus lhes havia prometido. Eles permitiram que os amorreus da vida os empurrassem para as montanhas, longe de sua porção. As consequências dessa falha foram devastadoras, não apenas geograficamente, mas espiritualmente. Cansados da pressão e da dificuldade de ocupar sua herança original, uma parte da tribo de Dan decidiu migrar para o extremo norte da terra, para uma cidade chamada Laís, que eles renomearam como Dan. Esse evento é narrado em Juízes 18. Ao se deslocarem, eles não apenas deixaram sua porção, mas também se desviaram espiritualmente. No caminho, eles roubaram ídolos e um sacerdote de Mica e estabeleceram um culto idólatra em sua nova cidade. A porção material que Deus lhes deu foi trocada por uma solução humana que os levou à apostasia e à idolatria. Eles preferiram o caminho mais fácil, longe da luta, mesmo que isso significasse abandonar o propósito divino e se render a falsos deuses. Que tragédia! A porção que Deus lhes havia separado, cheia de potencial e promessas, foi desprezada. Contraste essa atitude com a de outras tribos. Judá, por exemplo, apesar de enfrentar gigantes e cidades fortificadas, persistiu em sua conquista, expulsando muitos de seus inimigos e estabelecendo sua herança. Benjamim também teve suas lutas, mas não abandonou sua porção. O que diferenciava Dan? A valorização da promessa divina. Eles não viram a terra como uma herança divina pela qual valia a pena lutar e manter. Viram como um problema, um obstáculo. E assim eles se tornaram um exemplo vívido do perigo da desvalorização. Essa história tem uma metáfora poderosa para os nossos dias. Quantas vezes nós recebemos porções de Deus em nossas vidas e não as valorizamos? Essas porções podem ser nossos talentos, as oportunidades que surgem, relacionamentos abençoados, a paz que excede todo entendimento ou até mesmo a nossa fé. E quantas vezes permitimos que amorreus modernos, como a dúvida, o medo do fracasso, o vício em comparações sociais, a busca por atalhos ou o comodismo, nos roubem ou nos afastem dessas bênçãos? Abrimos mão de uma paz interior por causa de ansiedades externas. Trocamos relacionamentos reais por conexões superficiais. Negligenciamos nossos dons por medo de não sermos bons o suficiente. A porção de Deus para nós é algo vivo, que exige cuidado, cultivo e defesa. Existe uma curiosidade sombria sobre Dan. Em Apocalipse 7, quando as tribos de Israel são listadas como os selados para a salvação, a tribo de Dan é a única que não é mencionada. Alguns teólogos interpretam isso como um prenúncio profético de seu desvio espiritual e de sua apostasia histórica. É um lembrete solene de que as escolhas que fazemos hoje, a forma como valorizamos nossa porção, podem ter implicações eternas. Não é apenas sobre o que se perde materialmente, mas sobre o que se constrói espiritualmente. A desvalorização da porção de Deus não é apenas sobre o que se perde de concreto, de palpável. É muito mais profundo. É sobre o que se constrói no lugar daquela bênção, daquele propósito. Dan construiu um culto idólatra, uma identidade falsa. O que acontece quando trocamos o propósito divino, a herança genuína, por algo que nos parece mais fácil, mais conveniente, menos desafiador? Acabamos construindo sobre areia, distanciando-nos da verdadeira fonte de vida e de bênção. Você está construindo sua vida sobre a porção que Deus lhe deu ou sobre uma alternativa que parece mais fácil agora, mas que pode levá-lo para longe do seu verdadeiro destino? O custo da incredulidade e da desvalorização é mais alto do que imaginamos. Após essa jornada pelas antigas fronteiras de Josué 19 e as duras lições da tribo de Dan, a pergunta inevitável é: como tudo isso se aplica à nossa vida hoje? O que é a sua porção nos dias atuais? Não estamos falando de terras físicas, mas de algo muito mais íntimo e igualmente vital. Sua porção pode ser sua saúde, um corpo que funciona e te permite experimentar a vida. Pode ser sua família, um círculo de apoio e amor que Deus colocou em seu caminho.
seus dons e talentos, aquelas habilidades únicas que te distinguem e te dão a capacidade de fazer a diferença no mundo. Seu propósito de vida, a razão pela qual você foi criado e o chamado para algo maior. E claro, sua fé, a conexão com o divino que te sustenta e te dá esperança. A paz, aquela paz interior que o mundo não pode dar nem tirar. Josué 19 não é uma história distante, é um espelho. Ele nos fala sobre nossa própria jornada de fé, sobre as heranças divinas que recebemos e a responsabilidade de tomarmos posse delas. Mas como podemos identificar essa porção em meio ao ruído e às distrações do dia a dia? O primeiro passo é a reflexão sincera. Pare e olhe para a sua vida. Quais são as bênçãos que você frequentemente ignora? Quais são as oportunidades que você teme abraçar? Quais são os relacionamentos que você deixou de nutrir? A oração é fundamental. Converse com Deus. Peça a Ele que revele as porções que Ele já separou para você, os dons que Ele plantou em seu coração. E o reconhecimento. Muitas vezes estamos tão focados no que não temos, no que achamos que nos falta, que negligenciamos as pequenas bênçãos, os grandes milagres cotidianos que já são parte de nossa herança. Aquelas pequenas vitórias, os momentos de alegria, as portas que se abrem, tudo isso faz parte da sua porção. Depois de identificar, vem o desafio de como valorizar. A gratidão é o alicerce. Um coração grato é um coração que reconhece o valor do que possui. O cuidado é essencial. Assim como um fazendeiro cuida de sua terra, você precisa cuidar de sua saúde, de seus relacionamentos, de seus dons. E o desenvolvimento. Não deixe seus talentos enferrujarem. Busque crescer, aprender, aprimorar-se naquilo que Deus te deu. Não permita que gigantes modernos, o desânimo que paralisa, as comparações que roubam sua alegria, as pressões externas que ditam seu valor, roubem o que Deus já lhe deu. Lute pela sua porção. Não se contente com menos do que o plano de Deus para você. O exemplo de Josué ressoa aqui. Ele não se apressou para receber sua parte, priorizou o povo. Sua liderança foi marcada pela fé, pela paciência e pelo serviço. E no final, ele recebeu sua porção, uma terra em Efraim, uma recompensa pela sua fidelidade. É uma lição poderosa de que a recompensa do serviço fiel e da espera paciente sempre virá, na hora e da forma de Deus. Quais são as práticas que podemos adotar no dia a dia? Olhar para as Escrituras, a palavra de Deus que é um mapa para a nossa vida. Buscar comunidade, pessoas que compartilham da mesma fé e que podem nos encorajar e apoiar. E exercitar os dons que nos foram dados, não os enterrando por medo ou preguiça. Deus é fiel para cumprir suas promessas, assim como Ele foi para Israel. Nossa parte é tomar posse, valorizar e cultivar essa herança com fé e diligência. É uma parceria divina. E se a sua porção, a sua terra prometida, não for o que você esperava, mas exatamente o que você precisa para cumprir um propósito maior? E se aquilo que você considera uma pequena bênção, um talento comum, um relacionamento desafiador, for na verdade a chave para desbloquear um destino extraordinário que Deus planejou para você? Talvez a sua terra prometida seja algo que você já tem, que você já vive, mas que nunca percebeu o valor ou nunca teve a coragem de tomar posse plena. A verdade é que a porção de Deus para você está em suas mãos. A questão é, você vai valorizá-la, cultivá-la e lutar por ela, ou vai deixá-la escorrer pelos dedos, como a tribo de Dan, em busca de um caminho mais fácil, mas sem destino? Josué 19 não é apenas uma história antiga de divisão de terras. É um espelho que reflete as nossas próprias escolhas, os nossos medos e a nossa fé. Aprendemos que Deus provê meticulosamente, que a herança que Ele nos reserva é real e cheia de propósito, mas que exige de nós fé, coragem e, acima de tudo, valorização. O perigo da desvalorização é real, capaz de nos desviar do nosso destino e nos levar a construir sobre a areia. Que esta reflexão nos chame à vigilância, ao reconhecimento das bênçãos e à defesa da nossa porção divina. Sua porção não é por sorte, mas por propósito divino. Não a troque. Que segredos ainda guardam os antigos mapas de Deus para a sua vida, esperando para serem descobertos e valorizados? Pense nisso. Se este vídeo tocou seu coração e te fez refletir, compartilhe suas percepções nos comentários abaixo. Sua história e seus pensamentos enriquecem nossa comunidade.
Deixe seu like para que mais pessoas possam ser alcançadas por esta mensagem. E se ainda não for inscrito, não perca tempo. Clique no botão de inscrição e ative o sino para ser notificado de nossos próximos vídeos. Não perca!